O Pedro já mostrou, mas numa outra visão cedida pelo meu amigo Gustavo Prado, dá para ver até a tíbia dando uma saltadazinha ali, né? Se você botar um zoomzinho. Mas é o que mais aí se fala hoje do LCA, né? Lesão do Neymar. E muita gente, por que não opera? E eu, antes de vir para cá, às 7 horas da manhã, estava lá no meu estúdio, fazendo o último dia de pré-habilitação cirúrgica do Marrone, que opera segunda-feira, jogador que jogou no Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, que está na Dinamarca, justamente pelo que o João falou, né, que foi o que o Alexandre pediu, e a gente estava lá tentando dar a última secadinha no joelho, que vai operar o médico do Atlético Paranaense, que ele pediu para dar uma última secadinha, e hoje nós temos lá o Crio Sport, que foi lançado na Copa do Mundo, que consegue fazer compressão gelada, né? Que consegue drenar o edema, uma máquina também bem legal, e a gente estava tentando fazer isso lá para o cara chegar bem para a cirurgia segunda-feira. Então existe toda uma preocupação do que ser feito. O mecanismo de lesão, eu fico envergonhado de ter que falar mais alguma coisa depois que o João Pedro falou. Bom, para a minha parte, né? Olha só, fases da reabilitação. De cara, a gente já começa com a pré-habilitação que a gente está falando, né? A pré-habilitação, esse aqui por acaso é o Crio, né? É muito legal que você põe em gelo, ele trabalha com 1 a 2 graus de temperatura, e esse calor gelado é mandado por fluxos de água para essa bota, que faz a compressão e ajuda a drenar. É um equipamento caro, mas muito eficiente, né? E a Ava tornou ele mais barato, um pouco mais acessível. A gente tinha um Game Read no mercado, que é um equipamento de 40 e poucos mil, da Ava está 16. Né? Dá para a gente ter, dá para ter. Antigamente era impossível. Então, ter uma máquina dessa hoje para o pós-cirúrgico, cara, para drenar esse edema é surreal. E ele hoje conseguiu uma coisa muito legal, Pedro. Ele conseguiu a Anvisa para intra-hospitalar. Então, isso aí para o pós-cirúrgico, para drenar o edema, que é um dos grandes complicadores na físio, né? Físio, a gente passa um perrengue danado, às vezes, o cara que chega com muito edema, pô, até remover aquilo tudo para a gente conseguir mexer na amplitude, a gente tem tempos a seguir, que eu vou discutir aqui agora, e a gente fica desesperado. E hoje, tendo isso lá, cara, isso aí, porra, mudou minha vida. Né? Eu recebi em janeiro, acho que foi janeiro. E mudou por completo a minha vida. Eu acho que o Jonathan é a mesma coisa lá no... Vocês estão com Crio lá, não? Mas você usou lá agora no evento da medicina, né? Realmente a resolutiva dele é muito legal, muito, muito importante. Então, olha só, passando a pré-habilitação, passando tudo que o João falou da cirurgia, começa a entrar a nossa área de movimento. Quem que é o Rodrigo hoje? Eu, com 20 anos de física e com 28 de educação física, o que eu estudei, cara, eu estudo todo dia, igual um louco, porque eu quero resolver o problema dos meus clientes, é entender o que de fato atrapalhava eles. Pra vocês terem ideia, eu quase fui fazer psicologia agora, porque tinha coisas que eu não compreendia, e tem coisas que eu continuo não compreendendo. Né? Eu vi uma fisioterapeuta amiga falando uma frase que talvez seja a que mais me motive hoje. Ela falou assim, as lesões são iguais, mas os pacientes são diferentes. Né? Existe toda uma história por trás disso. Então não é simples reabilitar. Por isso que eu quero a proximidade com o médico. Porque às vezes ele vê um ponto a cada X meses. E a gente vê esse ponto todo dia. A evolução é diária, ou às vezes até involução. Às vezes o cara, do nada, lá torce, escorrega e o joelho incha e a gente fica desesperado. Então ter essa proximidade é importante para o cliente, quem vai ganhar é ele. Só que ao mesmo tempo tem a linha que eu venho estudando hoje, que eu vou mostrar para vocês, que é o que mais me apavora, que é essa linha dessa parte das emoções, né? Essa parte mais psicológica. Ah, Rodrigo, papo de maluco para, sábado, meio-dia? Não, cara, não. As inibições e a cinesiofobia têm atrapalhado a gente imensamente na reabilitação. O Pará falou da catastrofização, eu prefiro falar da amplificação que o cara tem, às vezes, sobre a dor. E isso nos atrapalha, isso atrapalha lá na educação física, lá depois. Né? Esse processo, se não for muito bem conduzido da cirurgia ao retorno lá na educação física, que é o que a gente está tentando fazer aqui, esse cara vai voltar, vai ter dor e não vai ter qualidade de vida. E hoje eu, como um cara de 50 anos que praticou esporte, que fez muita cagada, que tem o meu joelho ruim e que o tempo todo fico me autotratando, eu fico pensando nisso tudo que a gente está discutindo aqui. Os processos estão muito claros. E por que erra? O que está acontecendo? Ou será que a gente não erra e o paciente, que a gente não consegue entrar na vida dele, entrar na mente dele? Você falou da educação.
educar o paciente com o que ele pode, com o que ele não pode, nas mudanças de hábito. A gente sabe tudo e os problemas continuam acontecendo. E eu vejo pessoas sofrendo, né? Eu vejo pessoas sofrendo. E eu até brinquei esses dias, o Rodrigo, que palestrou primeiro, é meu paciente de lombalgia e de hérnia. E a gente discute muito isso. Eu falei assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? O médico também tem vários problemas. Tá ali Guilherme, Gustavo, que são meus clientes. Tá o Pedro, que já operou o joelho. Né? Não é simples. Acomete todo mundo. Você ainda tem medo? Queria perguntar isso para ele ao vivo. Você ainda tem medo? Nós vamos discutir sobre esse medo. E aí a importância de sair da fisioterapia convencional, da educação física convencional e começar a entender quem manda no negócio. Vamos entender da parte fisiológica? Vamos. Mas vamos discutir e pensar um pouquinho fora da caixa? Essa é a minha ideia. Isso aqui é muito básico. Até as 2 primeiras semanas você não tem nem muito o que fazer. Conter edema, analgésico, drenar esse edema, começar a fazer o contrai e relaxa para a musculatura começar a ser acionada. Guarda isso, que o Pedro foi muito legal, vou usar as falas dele. Guarda isso. A musculatura precisa ser acionada. Estão ouvindo? Então eu começo a fazer contrai e relaxa, que parece uma bobeira, mas que tem uma grandiosidade de informação monstra. E eu preciso começar, então, também a trabalhar as amplitudes, né? A gente sabe pela literatura hoje que a gente tem 45 dias para ganhar a extensão total e a flexão até 120 graus. Onde o edema é um cara que atrapalha, a dor e o que o cara alarma atrapalha, e como o evento aconteceu, obviamente que leva a esse problema de medo de movimento, também atrapalha. Mas isso sendo bem feito, a gente consegue ir para essa segunda parte, que é de 2 a 6 semanas, que a gente tenta realmente forçar a extensão, forçar a flexão, entender toda aquela mecânica ligamentar, e aí, pacientezinho meu lá fazendo uma coisinha simples, com pontos ainda, tá? Começando a fazer essa amplitude ativa. Lógico que ali houve um preparo, mobilizei patela, tentei drenar mais um pouquinho e depois eu começo com as ativações. O Rodrigo hoje é um profissional do movimento, tá? Terapia manual interfere. Resolve 100%? Nunca. Jamais. Não sei se tem alguém aqui curta, mas não tem nada contra, são meus parceiros da terapia manual. Vai no osteopata, o médico tem essa mania. Vai no osteopata, vai no quiroprata, como se ele fosse Deus. Não, cara, ele faz a manipulação. Se não houver engramação do padrão motor novo, vai voltar lá de novo com o mesmo problema, porque o cérebro já entendeu aquele conforto e vai acionar igualzinho de novo. Então ele ajuda, mas ele não resolve. O movimento resolve. Tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Jonathan foi muito feliz de falar da comunicação celular, da mecanotransdução, do que o estresse do movimento promove a nível celular, né? A gente faz reparo pelo movimento. Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho fora da caixa. E por fim, ele fazendo um alongamento lá, buscando uma extensão. Você só faz isso, Rodrigo? Não, eu trabalho em pé, o cara fazendo padrão motor, depois tem ali. Estou só mostrando para chamar atenção para a fase que a gente está. Nós temos prioridades de acordo com as necessidades fisiológicas. Capacidade, demanda. Tá? Aí vem a outra fase, que é de 6 a 12 semanas, que é o que a literatura fala, que eu falo para vocês que é mentira, né? 12, isso aí vai até morrer, que é você estar fortalecendo, né? Que você está começando ali a restaurar, superar os déficits de força. Guardem esse nome, causados pela inibição artrogênica, que é um fator protetor do pós-cirúrgico do sistema nervoso central. Ele não deixa você ativar a musculatura por defesa, medo, proteção. Vai doer, vai machucar de novo, e quem manda é ele. E a gente tem que começar a respeitá-lo e jogar a favor dele. E então, o que é importante aqui? Aqui eu já começo a usar alguns recursos. Esse cara já está com descarga total de peso, né? Ele já consegue, já tirou ponto. O edema está sendo controlado, porque o edema não é controlado só nas 2 semanas, ele vai ser controlado até 6 meses. Vira e mexe, o joelho dá uma inchada e é normal, faz parte do processo. Principalmente em atletas. Eu estou aqui com o Dalbert, esse aqui é o Dalbert.
E eu lançando mão de 2 recursos, um que eu estou pesquisando, né, que é a eletroestimulação, e o outro que vai ser a nossa próxima pesquisa, que é a eletroestimulação associada à restrição de fluxo, por tirar a sobrecarga articular, né, e a gente tem uma possibilidade aí de maior recrutamento. E o que eu quero nessa fase, para ganhar força, então, é aumentar a sincronização, é aumentar o número de disparos neurais para ativação muscular. Não é força, é controle. Eu preciso restaurar a condição do sistema nervoso central de mandar sinal, ativar a musculatura e sincronizar. Depois vem força. Ninguém perde força em 10 dias. É inibição. Beleza, gente? Então não adianta você achar que isso vai ser retirado com sobrecarga. Esse cara não está para sobrecarga. A carga do corpo dele é suficiente. Você pode até colocar um vetorzinho de força ali, que às vezes eu coloco um pezinho para já trabalhar core junto, para trabalhar descarga de peso e oscilação. Mas lembrem-se que esse cara não vai suportar sobrecarga. Então o que eu usei de recurso aqui? Ó? Eletroestimulador, um vetor de carga, isometria, que é muito bom para parâmetros de geração de força. A força excêntrica é muito mais, mas ele ainda não tem condição de gerar força excêntrica com sobrecarga. O excentrismo depende de sobrecarga, a isometria não. E o disparo neural para isometria é muito maior do que você fazer uma ação concêntrica. Né? Eu tenho força estabilizadora. E eu trabalho então dessa forma, tá? Só isso, Rodrigo? Não, às vezes eu uso só restrição, às vezes eu uso só elétrica, às vezes eu mando ele fazer. A ideia não é o sistema nervoso comandar? Eu tenho ali possibilidades. Quanto mais possibilidades eu oferecer, mais condições de controle para o sistema nervoso eu também vou estar melhorando, otimizando esse processo. Depois, propriocepção, de 8 a 12 semanas, mas para aquele sistema da inibição, isso aqui você só acrescenta. Nosso trabalho na fisioterapia, ele só aumenta. Você faz um pedaço, depois você encaixa mais um pedaço, depois você encaixa mais um pedaço. A gente no futebol brinca, né? O cara treina mais quando está no departamento médico do que quando ele está em campo. Porque às vezes ele fica 8 horas por dia na fisioterapia, né, e nos trabalhos com o preparador, na transição, do que ele fica no campo. No campo o cara treina 1h30 e dorme à tarde, às vezes. E os caras da fisioterapia ficam desesperados, que eles chegam 8, saem meio-dia, almoçam e voltam 1h30, 2 horas, fica até as 5. Isso quando não leva o eletroestimulador no bolso, com tudo programado para eles trabalharem. Por isso que recupera, às vezes, o cara em uma semana. Mas é uma recuperação plena? Não. Mas como o Pedro falou, é uma necessidade. A fisioterapia no futebol ou nos esportes, ela fica com um revólver na cabeça que se chama treinador. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu preciso para tal jogo. E a gente faz o que a gente pode. É uma escola. Ensina você a trabalhar com o tempo. Ensina você a saber acelerar e frear. Não é fácil lidar com o treinador, com o clube. Os atletas valem muito dinheiro, mas faz parte. Aqui, ó, essa menina aqui, são das minhas meninas lá, das minhas 9. A lesão dela de cruzado foi associada a uma fratura de tíbia e ela fez a rotação porque o carro atropelou lá na frente do Royale. Quem é de Volta Redonda deve se lembrar desse acidente, chamou muita atenção. Ela tá mal de cabeça demais, atrapalhou a vida dela afetiva, profissional. Ela não anda, ela não estava treinando direito. Chegou para mim com muito medo. Acho que o acidente foi em abril. Ela chegou para mim tem 2 meses com muito medo e cinesiofóbica ao extremo. Não deslocava o centro de massa dela para cima do membro. Com dificuldade de estabilização, propriocepção. E a gente devagarzinho. Percebam que ela ainda tem a fibrilação ali, que tem relação direta também com o sistema nervoso central para ativação, mas a gente tem buscado trabalhar com ela condições para que ela consiga melhorar a propriocepção, que é o senso de posição, né, da articulação, junto com o equilíbrio, junto com outros fatores. Poxa, Rodrigo, mas ela está de pé. Cara, eu quase não trabalho na maca. Hoje, assim, o Rodrigo, eu tenho uma frase do Rodrigo muito engraçada, porque a gente vai fazer uma pesquisa com o pós-cirúrgico de ombro lá no Hospital Regional, e o Rodrigo falou para mim assim, cara, tu tem que arrumar um fisioterapeuta para assinar para você. A pesquisa, por quê? Porque tu é professor. Eu falei, não, cara, eu sou físio também, e estou feliz de você estar achando que eu sou professor, porque o movimento é inerente às 2 áreas.
né? E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, não fiquei triste, não. Porque na cabeça dele, né, eu não podia fazer aquela pesquisa dentro do hospital, que obviamente não é a nossa área ainda da educação física, né? Apesar que hoje eu tenho umas ideias meio malucas, eu estou atendendo lá a Bia também, que é neuro, falei com ela, pô, travou a coluna, me chamou para ir em casa. Aí teve que ir para o hospital para tomar remédio, né? Não era melhor ter o fisioterapeuta no pronto-socorro? Que vai cair para mobilização, a gente que vai resolver o problema, não é o remédio. A gente ainda vai chegar nesse ponto. É um dos sonhos que eu também tenho. E eu brigo o tempo todo. Toda vez que eu atendo um médico, que eu tenho amigos médicos, eu debato muito isso, porque essas regras são construídas ali, né? Mas a gente vai ter realmente, não é o respeito, mas é a atenção para o que a gente faz. Vai chegar. Aí vamos começar com os homens. Por que eu gosto de colocar esses caras? Eu falo que a Fórmula 1 traz para os nossos carros as tecnologias, não é? Então eu mostro a Fórmula 1. Ali é o cara na excelência do que ele precisa. Tenho aqui do basquete, jogador que jogou nos Estados Unidos, jogou essa semana os 2 primeiros jogos, até que venceram, né? São José e Mogi, eles ganharam os 2 jogos da NBB, começou essa semana. Gerson, que está comigo há 6 anos, e o Dalbert, que está comigo há 4 anos. O Dalbert, caso legal, que a gente vai falar muito sobre ele aqui. Por quê? Ele chegou da Itália, da Inter de Milão, vice-campeão da Champions, com inibição, com dor para ajoelhar, tendão patelar, com um déficit de ativação absurdo, com muito medo. E é legal, Internacional e Atlético Mineiro, ele me acabou o jogo, ele me mandou uma mensagem, para mim foi emocionante, porque eu na recuperação falei para ele assim, eu vou te deixar tão forte, tão estável, que você vai bater com o Hulk e vai jogar ele no chão. Mas eu falei como motivação. O Hulk partiu para dentro dele, deu ombro a ombro, o Hulk caiu no chão reclamando, ele deu a mão para pegar o Hulk e falou assim, cara, lembrei de você na hora. São coisas que marcam a gente. O Hulk mudou de lado, para vocês terem ideia. Ele ganhou as 4 bolas de ombro a ombro com o Hulk, por causa desse tipo de trabalho, que foi feito na reabilitação de cruzada anterior, tá? Só para vocês entenderem, não estou falando de treinamento aqui não, estou falando de reabilitação, que envolve movimento, que envolve a função que o cara faz. O cara é jogador, você vai tratar ele com carinho? Porque ninguém vai tratar ele com carinho, né? Então, entramos na fase de retorno ao esporte, que as pessoas têm muita dificuldade. Eu passei as fases rápidas, que depois eu vou mostrar como é que eu trabalho. Então está lá o Gerson trabalhando os mecanismos que a gente chama de propriocepção, de mobilidade integrada, de reconhecimento dos percursos, de instabilidade. Tudo é trabalhado junto. Eu não tenho que pensar em condições diferentes. Eu tenho que pensar no corpo sendo integrado como um todo. Estabilidade unipodal. Né? A gente pensa nos vetores. O tempo todo a gente vive para se equilibrar. E quando eu faço um gesto desportivo potente, quanto mais os estabilizadores funcionarem, menos problema eu tenho com o gesto. E é algo que não é trabalhado. E eu vou falar sobre eles já já. Os estabilizadores têm papel essencial hoje para a performance. Performance, eu estou me referindo só ao atleta, ou ao vovô que o Pedro fez a cirurgia que tem que levantar da cama? Para ele, a performance dele é levantar da cama. Para ele, a performance dele aos 70 anos, que ele só vivia para correr, é voltar a correr. Como é que você vai tratar esse cara? Né? Isso é muito importante para nós. Tá aí o Dalbert, tinha medo de cair unipodal, e eu fazendo trabalhos com concêntrico, excêntrico, isométrico, aterrissagem, pliometria, num trabalho só. Ah, Rodrigo, quanto tempo? Estava com 13 meses. O Dalbert voltou com 15, por causa da tendinite, que ele carregou a Inter de Milão tentou acelerar o processo dele, aí entra o mercado do futebol, e isso gerou mais cinesiofobia. Então a gente teve que reconstruir toda essa condição, tirar todo esse medo para que ele pudesse voltar a jogar, e está agora lá, graças a Deus, voltando a jogar muito bem, me parece que vai renovar com o Inter por 3 anos. Né? Então, assim, nosso papel, o Jonathan falou isso, nosso papel é devolver para a pessoa a qualidade de vida dela. Não tem que a gente ter ego. O Rodrigo hoje, chega para mim um paciente de neuro,
Cara, não atendo, tem tal pessoa que atende. Ah, chegou, cara, não, pediatria, pô, cara, não atendo. Eu atendo hoje joelho e coluna. Se for performance, então, é o que eu amo. Porque minha carreira toda eu trabalhei com performance. Eu gosto muito. Só que eu também entendo essa performance individual. Então, hoje a gente tem o que a gente tem de corredores, amadores, ciclistas, galera fazendo trekking, galera jogando beach tênis, jogando vôlei, jogando futevôlei, jogando a sua peladinha. Lá no estúdio devo ter uns 40 peladeiros que se preocupam com a pelada dele do cinquentão, pô. Esse cara precisa trabalhar. Esse cara precisa depois voltar para a vida dele, porque aquilo ali é a saúde dele. Tem gente que não entende isso. A saúde dele está na pelada que ele joga final de semana para ver os amigos dele e bater papo, cara. É saúde mental. E eu não posso chegar, né? A gente discutiu bastante isso aquele dia lá, né? O médico não pode chegar e falar para o cara, você nunca mais vai poder. Pelo amor de Deus, cara. Tu deu uma sentença de morte pro cara. Fala, ó, talvez você jogar um torneio valendo, não, mas para jogar uma peladinha, uma paradinha ali, faz um trabalho lá de reabilitação, reestrutura, você vai brincar. Agora, o nunca mais, ele é muito sério. É muito sério. E isso eu tenho graças a Deus, esse ano eu tive a oportunidade de fazer, esse é o 6º simpósio, de falar 6 vezes com a medicina, né? E o primeiro foi com médicos atletas, que eram 30 e poucas pessoas lá, só médicos. E a ideia é de mostrar, cara, que ter esse cuidado, o psíquico está atrapalhando demais. Confia na gente, vamos trabalhar junto, cara. Ninguém tira de ninguém, gente. Não tem esse conceito. A gente só se ajuda, né? Então esse trabalho aqui com o Dalbert foi um trabalho para mim hoje que se tornou minha referência, os dois são minhas referências. O Gerson jogou com uma pubalgia 1 ano e meio, 1 temporada e meia. Cara, quem conhece a pubalgia, ela é incapacitante. Esses caras são ETs. Como futebol americano, os caras são mais que ET. Eles conseguem coisas que a gente não imagina. E por isso que me interessa estudar eles, porque eles são humanos, né, na brincadeira como nós. O que eles têm de diferente que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para os nossos clientes? Por isso que eu só trabalho com movimento. Porque eu vejo que o movimento deles é cada vez mais precoce. E lá na antiguidade, quando o cara se machucava, ele movia. A mecanotransdução, antes de ser explicada, ela já era usada. Então, por isso que hoje o movimento me guia, tá? E aí, a avaliação, lá no seu clube, ô Tricolores, lá em Xerém, na base, eu levei o Dalbert lá para fazer o isocinético, entender os picos de tensão de força, né? Fizemos extensores, flexores, rotadores. São normativas para nós, né? Uso a termografia o tempo todo, como controle de carga do que eu ofereço de dano para o reparo de treino, porque nessa fase de pós-cirúrgico, pós-volta do atleta, a gente tem a chance da relesão, né? Então, esse cara, foi reabilitado. Não, cara. Ele tem uma propensão, até dado o tempo pela literatura, de fazer uma relesão. E eu preciso acompanhar isso. Então, hoje, o controle de carga, a educação física, esse nome é mais familiar, mas na físio a gente não tinha isso na nossa grade, né? Que é como a gente controla a carga que a gente impõe e quais as respostas são geradas com isso e o que a gente precisa fazer para reparo ou para acelerar o processo. Né? Quem trabalha, o Rafa trabalhava com preparação, isso é uma coisa para a gente meio óbvia na preparação. Mas a físio não era. Em 2015 a gente não tinha esse controle de carga. É porque acabei de falar que os caras trabalham 8 horas. Será que você não está sobrepondo carga? Será que você não está estressando demais a articulação? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então a gente precisa gerenciar também as cargas na reabilitação. Isso não era feito. Hoje a gente está vendo aí de 2021 para cá a físio falando mais de controle de carga. Isso me deixa feliz porque realmente a gente podia também lesionar. Eu lesionei um atleta na recuperação de cruzado, quis acelerar o reparo de isquio, a inibição, foi feito pelo tendão de isquio, e eu sabia que era uma coisa que me atrapalhava no final, quis adiantar. Ele fez uma lesão. Saiu uma pesquisa agora, recente, 2023, que quando se faz pelo tendão dos isquios, 60 a 75 dias para entrar com carga neles. Eu não sabia. Saiu agora a pesquisa. Mas a gente também aprende, né? Então é importante a gente entender que tem diferenças realmente do que o João falou. Quando é tendão patelar,
A Aspetar, que é o órgão da FIFA maior hoje para atletas, tem preferido o patelar justamente por ser mais forte. A chance de relesão, eles têm mostrado que é menor, isso é ciência, tá? Mas o que a gente vê hoje mais é isco, né? O Brasil é muito isco, talvez pelas coisas que o João falou também. Mas é interessante a gente entender. Então, controlar a carga e estar sempre reavaliando o cara nessa fase. E por fim, aqui está o Guilherme, outro pesquisador lá no estúdio. No Dalbert, a gente vê pela ultrassom a espessura muscular. A gente sempre compara, então, a espessura muscular do membro são com o membro operado, junto com a dinamometria. Não adianta ter só massa e ela não gerar a força ou a potência que a gente precisa. Então, fazendo a mensuração, que esse ultrassom não é um absurdo também, está na faixa hoje de 12, 13 mil, mas que a fisioterapia pode operar e a educação física também. O Guilherme é pesquisador, né? Está fazendo o pós-doc dele lá também no laboratório e trabalha justamente com essa espessura muscular. Tem umas formulazinhas bem simples ali, não é complexo, mas que orienta a gente. Isso tem que seguir, né? Não tem conversa. E aí a gente entra no problema. Quem já viu algumas aulas minhas, já viu isso aqui. Vou apresentar para vocês, para mim, Rodrigo, hoje, que trabalha com muito joelho, o meu maior problema. Olha o tônus desse músculo. Olha agora o que é inibição. 15 dias de pós-cirúrgico. Quanto tempo isso dura? O Dalbert chegou com 12 meses ainda com inibição. Talvez por quê, Rodrigo? Porque a gente não tinha muito conhecimento de como trabalhar com ela. A literatura ainda não tem muita coisa sobre ela. E isso é um sistema protetor do sistema nervoso central. Ele acha que está certo. E aí eu pergunto a vocês, como que eu convenço o sistema nervoso central que aquilo não é bom? E aí entra a minha linha de estudo. Hoje eu trabalho com essas neurociências, né, e com que a gente pode estar mexendo nisso aí. Por isso a minha loucura hoje por um pouco de psicologia. O conhecimento que eu tinha anatômico, biomecânico, fisiológico, faltava um quebra-cabeça, que era o cérebro. E aí eu comecei a estudar muito isso. Só para vocês terem ideia, essa é uma pesquisa, 2 pesquisas agora, uma de LCA, falando sobre isso, sobre inibição, que meu orientador me mandou, saiu tem 2 semanas. E uma de tilt pélvico, da pelve fazer isso aqui, ó, e a gente tratando na física igual louco lá para alongar, e o cara que faz lombalgia crônica, ele faz cinesiofobia, ele mesmo vai para a posição de defesa. Ou seja, o cérebro o tempo todo defende, mas ao mesmo tempo gera problema para ele. Olha então a condição que a gente chegou, trabalhar com o sistema nervoso central. Saber usar nossa técnica, não por uma técnica que 2 mais 2 vai dar 4, mas sabendo por todo o percurso que ela vai passar. E aí a escolha da técnica e a forma de trabalhar é muito importante. Aquela paciente do acidente, eu trabalhei subir e descer com ela, moleza, né, gente? Moleza, subir e descer, um step? Moleza. Para ela, um mundo. Subiu, desceu. Quando eu pedi para ela ficar parada no hipodal e só fingir que ia descer, ela não conseguiu, ela saiu chorando do consultório. Eu cerrei a mão. O tempo todo, gente, a gente tem que se preocupar com isso. Né? A físio, a galera mais nova que está aí, a educação física também oferece uma tarefa, algo que o cara realiza. Se você frustrar ele, você está causando problema. Não dê metas que são inalcançáveis. Isso vai te gerar mais problema. E o movimento é uma delas. Então, esse padrão inibitório aqui, hoje, ele é automático nosso. De uma torção você faz isso, né? Você sentiu o ombro, você se defende. É um efeito protetor do cérebro. E aí eu começo a brincar com o negócio. O negócio, a brincadeira, o Pará falou muito bem lá, da catástrofe, né? A experiência de dor é muito ruim. A experiência de dor, ela é muito ruim. E se o cara estiver mal, ela é pior ainda. Ela é amplificada. O cara tá... Para pensar. Pensa num atleta. Porra, Copa do Mundo, o cara ralou a vida inteira. 32 anos, a última temporada que ele poderia chegar numa Copa do Mundo. Ele vai num jogo da seleção pré ir para a Copa, rompe o cruzado. Como é que você acha que vai ser o prosseguir da carreira desse cara? O que você espera que aconteça com esse cara? Você acha que vai ser uma recuperação normal? Você frustrou o sonho da vida dele, cara. Foi a carreira dele. Você acha que vai ser simples? Esquece.
Lembro muito bem o caso desse garoto, bom jogador, volante mordedor, prestes aí para o Fluminense realizar o sonho de ser jogador, e com 13 anos rompeu o cruzado. 13 anos. Não podia operar. Não se opera com 13 anos. E hoje, só para vocês entenderem o que as coisas acontecem, se tornou ortopedista, está falando de joelho para vocês. Será que a lesão e a frustração dele, de alguma forma, trouxeram ele aqui? Falo para vocês que eu tenho certeza absoluta. Por isso que a gente precisa compreender um pouco mais quem está na nossa frente. Isso faz muita diferença hoje, muita. E esse ciclo, cara, é um ciclo vicioso. E eu preciso quebrar ele de alguma forma. Porque senão eu vou tender a atrofiar cada vez mais, a cada vez mais ter medo e perda de função. Se eu não tiver, assim, um tato muito grande, porque a gente está falando de psíquico, né? É subjetivo. Então, se eu não conseguir achar formas de entender os porquês que aquele cara não realiza aquela tarefa ou aquela demanda, eu não vou recuperar esse cara. E se eu não entender qual é o gatilho dele para fazer aquele padrão cinesiofóbico, eu não vou recuperar. Ele vai voltar a andar, vai voltar a jogar com medo. O Ricardo Vidal, meu amigo, CBF Academy, pesquisa dele de mestrado, saiu agora aí a publicação de 57 jogadores que se lesionaram na Série A do Campeonato Brasileiro de Cruzado anterior, que retornaram a jogo, 74% tinham medo. Se 2020, um pesquisador mostrou que o medo, a cinesiofobia, é um dos maiores limitadores à performance. Só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Então a gente precisa achar as formas. Em homenagem aos tricolores, que tem jogo aqui, tem um monte de gente que tricolor. Olha lá, ó. Garoto chegou para mim, jogador do Resende, pós-operatório, já correndo com o preparador físico e sentindo dor. Quando o pai mostrou o vídeo, eu falei, que isso, cara, ele não pode correr. Ele está correndo com uma perna só. No vídeo da corrida no campo com o preparador. Fomos trabalhar com ele na academia, agachou, não agachou? Filhão, vamos lá, agacha com membroção, unipodal. Tremeu um pouquinho, agachou. Apresenta aos senhores a cinesiofobia. Agacha com a perna esquerda, filho. Nem se meteu uma marreta. Não vai. Ora, bolas, o que ele estava fazendo aqui? Estava só apoiado, era uma muleta. E esse cara estava correndo. Mas ele não tinha contração nenhuma. Por sinal, fez lesão no outro joelho. Voltou a jogar agora pelo Barra Mansa. Não vou citar o nome, porque é muito sério, mas chegou a tentar suicídio. Com 16 anos. Pela frustração de não conseguir voltar. 2 cirurgias, uma em cada joelho. Olha de novo o emocional. O pai é aquele pai que é o pai que queria ter sido jogador. Pressão. Entende? O cara que está na tua frente. Tá aí, preparador físico do Sub-17 do Volta Redonda. Pós-cirúrgico, aqui ele estava com 15 dias, 30 dias. Exercícios de controle motor. Eu não falei para vocês que os primeiros 15 dias, uma das situações que a gente precisa é as amplitudes, e até 45 a gente tem que levar isso, sem edema. Qual é o padrão do exercício? Parece simples. A bola que a doutora Mônica solicitou, elástico para dar um input para o cérebro do quanto ele deveria estender o joelho e recrutar aquela musculatura, mais equilíbrio. Eu já entro com a propriocepção muito antes do que a literatura manda, de forma simples, sem agredir o cara. Mas um padrão que ele precisa pensar. Todos os exercícios que eu entro, eu pego o cognitivo junto. Porque senão, não é o cara que está trabalhando. Pelas neurociências, se você não compreende o que você tem, o problema que você tem, não há correção. Reabilitação é um padrão corretivo de vários sistemas. Então eu preciso fazer com que o cliente entenda o que ele tem e onde ele precisa chegar. E é assim que eu trabalho. Eu dou aula para todos os meus pacientes. Eu vou lá, faço desenho, explico. Não tem educação? A minha primeira consulta, às vezes, é um saco.
porque eu escrevo nos meus papéis lá que só eu entendo depois. Eu falo assim, cara, o que eu expliquei pro cara aqui? Mas na hora que eu explico, eu sei que ele entende. Mas eu tento explicar todos esses passos. O que ele vai ter. E eu falo para ele uma frase que eu, na fisioterapia, usaria, tá? Na fisio tem duas coisas que eu hoje aprendi. Uma é que eu tenho um documento que o advogado pediu que eu fizesse, que eu explico pro cara tudo, falo, você entendeu tudo? Então você assina aqui agora. Que eu explico para ele o seguinte, isso é casamento. Se tu não fizer a tua parte, filho, não espere nada da minha. E eu tenho esse documento lá hoje. Se vocês quiserem, eu posso replicar para vocês. Porque a gente precisa estar amparado, senão depois o cara fala assim, pô, você não fez nada, a culpa é do fisioterapeuta. O médico, ele nunca culpa. O médico tem essa sorte, né? O físico, que é o que está no dia a dia, ele sempre culpa. Sempre. Mas ele não faz nada. E o paciente, às vezes, ele quer usar. Ele acha, né, de entendedor de futebol no Brasil e de médico, todo mundo tem um pouquinho, né? Então o cara que ele quer, não, tô testando, ó, tá melhor, tá melhor. Todo mundo faz isso. E às vezes não é hora de fazer. Então esses exercícios que lidam com isometria, com estabilidade, com essa conexão, né, que eu faço o cara pensar, eles são muito importantes para cinesiofobia. Eu tirei essa parte para falar só disso, tá, gente? Para mim a complicação é essa, para mim. Desde que a complicação não venha lá de um caso muito complexo. Mas na normalidade do que eu atendo hoje, desde o atleta ao senhorzinho, ou do senhorzinho ao atleta, é a mesma. Porque os protocolos são muito bem já, né, descritos. A gente não tem... Ninguém vai inventar pólvora essa altura do campeonato. Não vai. Está aqui, ó, Marrone fazendo pré-habilitação. Cinesiofobia pela lesão. A massa dele já estava ali com aquela flacidez, com 2 semanas. Ele perdeu força? Não, não dá. Ele está se defendendo, ele perdeu acionamento, ele perdeu condição de geração de força. E a gente, então, tenta usar essas estratégias de biofeedback, né, que é desde eletroestimulador. Hoje eu tenho uma lá, mas eu vou pegar uma eletromiografia, que eu ponho na televisão e ponho no músculo que eu quero disparar. E o cara fica fazendo força, às vezes está sem sinal. Você acha que o cara está agachando, está usando o que você queria e não usa. Eu falo, cara, eu quero ver sinalzinho, olha na televisão, e o cara começa a buscar consciência corporal e ele começa a comandar. Se não tiver isso, os outros músculos vão fazer a função, filho, e vai passar por cima. O cara corre, chuta, anda, mas aquele músculo está lá, paradinho. Uma hora vai dar ruim, né? Uma hora a gente sabe que o cara que não é especialista daquela função começa a fazer, o cara vai ter um problema, não tem jeito. Então, usei lá essas estratégias, quase que sempre. Aqui, uma solicitação do médico, né, no pré-cirúrgico, foi que não tivesse, o dele teve colateral associado, foi um carrinho por trás. Não queria muitas amplitudes na geração de carga, mas queria que fortalecesse, por causa ele já veio falando, médico dinamarquês, falando da inibição, que estava muito inibido, queria que ele conseguisse disparar a musculatura e passivamente chegar nas amplitudes. E a recomendação totalmente atendida. Tanto que acelerou em 10 dias o processo. Ele ia operar dia... Segunda-feira é que dia? Nem sei que dia que é segunda. Dia 1º? Segunda é o quê? Nem estou perdido. Ele ia operar dia 10 de novembro. Então acelerou o processo, graças a Deus. E está aqui ele fazendo um padrão também isométrico, né? Segura um pouquinho, com uma amplitude razoável. Aqui é o Dalbert. Gente, vocês estão vendo que não tem quilagem quase que significante aqui? O que existe é um processo do cara com o choque, com a amplitude. O tempo todo ele tem que fazer acionamento. O tempo todo ele pensa. Às vezes eu coloco alvos para eles, eu vou discutir isso para vocês depois. O tempo todo ele tem uma estratégia, nem que seja um espelho com um cone na frente, fala assim, ó, direciona teu joelho para o cone. Eu só trabalho assim. Não trabalho cru. O trabalho é sempre composto por algumas coisas que eu acho que fazem a diferença. Tá aí a menina naquele movimento de novo, ó. Percebam quanto ela tem dificuldade. Quando eu vi ela fazendo, eu falei assim, ó, você sabe que aqui no meu contrato, todas as imagens podem ser usadas para aula, para ciência. Está descrito lá, tá? Que eu posso usar as imagens deles para ciência. E eles aceitam e eu explico isso. Porque isso aqui, só quem está no dia a dia que vê, pô. Tu não vai ver isso aqui na rua. Então, pegar uma imagem dessa, do quanto ela fibrila, do quanto ela rouba, isso é sensacional, pô.
de inibição, buscando na internet na inibição, você não vai achar a imagem. Eu tenho um vídeo do cara, assim, são coisas importantes para nós. Se concentrar no alvo durante o exercício, em vez de se preocupar com a dor interna, pode reduzir a cinesiofobia. Na neurociência, a gente tem o que a gente chama de dupla tarefa, ou foco externo. Dupla tarefa é quando você faz o agachamento, mas se preocupa, por exemplo, o Courtois, né? Courtois, que fala o Courtois, o goleiro do Real Madrid, que teve uma lesão de cruzado. Estava lá trabalhando sentado, trabalhando velocidade de reação com o membro superior. Você acha que ele está preocupado com o joelho? Ele está preocupado com a tarefa, atenção na tarefa. Então ele consegue ter os estímulos que ele precisa neurais ali, geração de força, porque mesmo sentado, quando ele rola, né, roda o tronco, tem acionamento. E ele começa então a tirar esse processo de inibição. Isso é muito legal, isso é fantástico. Daí a outra forma que eu uso, que é o treinamento sensório-motor. Que eu uso situações que gerem instabilidade, mas é uma instabilidade distal. Não sei se vocês percebem que ela não está aqui embaixo. Isso seria um erro grotesco. Quanto mais alta essa bola tiver, mais perturbação gera embaixo. Isso é óbvio. E a gente às vezes estava preocupado com aqui, ó, com a proximal. Tem uma pesquisa que mostra que você na cama elástica, com você no Bosu, o sinal de recrutamento leva 0,532 milissegundos. Quando você faz isso aqui com a perturbação distal, é 0,0080 alguma coisa. É muito rápido. Essas respostas de ajustes, elas são muito rápidas. E o Bosu e a cama elástica não geram a estabilidade e a defesa que nós imaginávamos. Eles têm um momento lá importante para você trabalhar, mas que não tem a ver com essa questão. O disparo que eu preciso para defender quando o cara gira e perde o equilíbrio não tem relação com o Bosu e com a cama elástica. Tem relação com ele em relação à tarefa. Por isso, se você colocar situações que perturbem distal, favorecem muito mais a recuperação dessa condição de acionamento rápido de defesa do que você ficar com o cara lá unipodal na bola. Você não usa, eu digo, uso, mas não para isso. Só para vocês entenderem. Eu uso o Bosu, eu uso cama elástica, mas não para esse objetivo, tá? Outra situação é a própria eletro, né? E variando as formas de agachar. Com o cara sempre concentrado no que tem que fazer, geralmente sempre aqui, ó, você pode ver que os focos são sempre para espelho, sempre ele tenta se autocorrigir, né? Que é o autofeedback, e isso favorece demais a essas condições. Treinamento de força progressiva, né? Aqui é o braço que eu falei para vocês lá que a gente lançou, né? À medida que o atleta recupera a força, eu preciso ir introduzindo cargas e problema. Guardaram? Problema, carga e problema. Porque na hora que ele for gerar força lá no campo, ou a pessoa vai escorregar na rua com um saco de bolsa, ela não vai ter a defesa do agachamento, não. O agachamento não defende ela em zero nessa condição. Você pode pegar 400 quilos, filho. 400. Se a bolsa sair um pouquinho e seu pé girar, tu vai torcer o joelho e vai ter uma lesão. Então, minha preocupação hoje são com esses possíveis acontecimentos. Eu tento prever possibilidade de lesão. E baseado nisso, eu crio estratégias de movimento. Ponto. Quanto mais estratégias você conseguir criar, mais você está causando fator protetivo. Quanto menos, maior abertura você dá a possíveis problemas. Tá? Outra situação que eu treino junto, que é fundamental a recuperação da LCA. Tomada de decisão. Treino simples, dupla tarefa cognitiva, sensório-motor. Cai de uma caixa, faz pliometria, a bolinha, ela muda de luz, a cor, né? É uma luz que muda a cor. E eu botei lá um cone verde e um laranja, de acordo com a bolinha. Jogo em cima da caixa. Quando ele cai, eu estou lançando a bola. Ele precisa tomar decisão para o lado que ele vai cair e faz um ato explosivo para cima da outra caixa. Trabalhei potência, trabalhei aterrissagem, salto, potência, estabilidade unipodal e tomada de decisão. Porque na hora do jogo, isso tudo vai acontecer. Não adianta eu recuperar esse cara com agachamento. O agachamento não reproduz nem 0,001% de possibilidade que ele vai ter no jogo. Eu preciso recuperar ele com as tarefas do cotidiano dele. Aqui eu estou usando um atleta, como eu disse para vocês, a Fórmula 1 é mais fácil de explicar. Tá? Isso aqui você tem que reproduzir para o seu senhorzinho, para a senhora, para a criança, para quem for. Eu trabalho com todos eles, gente. Só que isso aqui é mais fácil de mostrar.
que eu acho que facilita a sua compreensão, tá? E extremamente exaustivo. Tá aí o Rafa, ó. Rafael Mitzhen, tá lá nos Estados Unidos lá. Joga no... Sei lá qual time que o Rafa joga. Não sei nem pronunciar o nome. O Rafa, esse que é jogador, tá nos Estados Unidos há 6 temporadas já, né? Foi pra lá novo, ficou, tá jogando a liga que mais cresce no mundo aí, né? Eu trabalhando no co-contração. O que é co-contração? Trabalhar os estabilizadores. Eu falei para vocês que a estabilidade era essencial. Fisicamente, estabilidade é a mãe da força. Quanto mais estável, mais facilidade você tem para gerar força. Então eu estou treinando quem ali? Quem estabiliza para o movimento de arranque. E não o principal, mas quem vai controlar para a articulação poder se desenvolver normalmente. No caso do joelho, ele vai fazer flexo-extensão. O arranque é tríplice extensão. Pô, tá bem, mas se o adutor, abdutor, fibular, tibial não trabalharem sincronizados, como é que tu vai para frente? Tu vai oscilar. Se você vai oscilar, não é mais uma linha reta. Tu vai oscilar, ondulou, você vai perder tempo. Tempo para um atleta de atletismo, de futebol, faz diferença? Faz. Meio milímetro para a luva do goleiro faz diferença? Tá louco? Faz diferença. Então eu preciso pensar em todos esses pontos, e atender todas essas situações. E eu trabalho demais os estabilizadores. Eu acho que assim, na parte inicial, como não tem sobrecarga, eu trabalho estabilizador, trabalho propriocepção, trabalho isométrico, trabalho condições que ele faz com o corpo dele. Novamente, peso do corpo. Pergunta se cansa. Os caras falaram assim, porra, falaram que fisioterapia era brincadeira? Vou trazer os caras para vir para cá então, porque eu não estou treinando. Sai de lá pior do que fazer sauna. A ideia é essa. Tá aí um novo treino com o Dalbert, né, pensando nesses princípios. Caixa alta pra caramba, mudança de direção para estabilidade, frenagem, isométrico, excêntrico, mudança de direção. Tá com um colete de 13 quilos e uma bola de 12 quilos, trabalhando as velocidades de reação. Por quê? Eu preciso criar um repertório motor. A plasticidade cerebral induzida por esses tipos de exercício, coordenação, né, todos esses padrões, elas levam à neurogênese. Formação de novos neurônios, de novos acoplamentos. Isso é igual a plasticidade cerebral. Eu vou ter maior resolução de problemas, eu vou ter melhor acionamento, vou ter melhor geração de força, eu vou ser mais completo. Então, aquele exercíciozinho simples, ele hoje para o esporte e para o ser humano na normalidade, ele não cabe. Ah, mas a musculação é ótima para geração de força. Sim, gente. Tem pesquisa para sarcopenia, tem pesquisa para pressão, mas eu digo a vocês que para a realidade da nossa vida, o que resolve são as situações, problemas que a gente passa. Se eu não treino isso, eu nunca vou resolver. Outro dia botaram lá a senhorinha fazendo levantamento terra para pegar a bolsa. Beleza. Peso livre, saindo do chão. Agora, a máquina te dá estabilidade para você gerar força, pô. Ela te limita na estabilidade. Porque ela gera para você. Quando eu estou no mundo real, eu tenho que gerar a estabilidade e a força sobre ela. Isso é altamente complexo a nível neural. Isso não é simples. Se eu não treino isso, eu não capacito o sistema a se defender, cara. Não capacito. Então a gente tem que pensar muito em relação à ativação e fortalecimento dessas vias neurais. Isso faz diferença. Tá aí de novo aqueles treinamentos. Por quê? Porque a gente tem uma situação que a gente chama controle caos. O que é controle caos? Conforme o cara vai recuperando, eu vou introduzindo risco a ele. É um risco medido. Porque lá no jogo ele vai cair em cima do pé de alguém, ele vai ter alguém batendo nele, e ele precisa ter respostas rápidas para poder gerenciar a estrutura. Isso não é simples. Se eu não treino, eu não realizo. Então, controle caos, a gente tem que pensar em ofertar riscos durante o trabalho, medidos, obviamente, de acordo com a condição desse atleta, para que ele possa ter resolução boa para aquele padrão de movimento. E aí um exemplo que isso vem lá de fora, aqui está a minha paixão, tá? Isso é minha paixão. Eu só estudo esses caras. Eu sou apaixonado nesses caras, porque esses caras são, para mim, a maior condição atlética que a gente tem no mundo hoje. São os atletas do futebol americano. E eles treinam as condições oscilatórias para tomada de decisão. Se vocês assistirem os treinos deles lá, não são convencionais. E você vai falar para os caras assim, são fraquinhos? Olha lá.
Vê lá se eles são fracos. Esse cara consegue correr como corredor de 100 metros, né? Ele consegue absorver pancada como um lutador e no final de um touchdown lá ele consegue dar um mortal igual um ginasta. Se esse cara não é o supra-sumo, eu não sei mais o que é. Confesso para vocês que eles hoje lá, eu sempre anuncio isso, eu acho que vale a pena todo mundo ver na Netflix. Tem uma série que chama Quarterback, que acompanhou 3 quarterbacks na temporada. Eles medem força rotacional, eles se preocupam com o quanto que gera de fator protetivo para a coluna esses músculos que rodam, que giram. E é uma coisa óbvia, a gente vive no mundo de forma transversa. A gente não é linear, a gente é angular. E as máquinas hoje elas são lineares. Não dá para você reproduzir situações reais, não dá. Né? Então a gente precisa sempre pensar, né, nessas necessidades individuais de cada um. Gente, passei 5 minutos do que eu queria. Aqui, para ninguém me chamar de mentiroso, sempre a galera que eu falo assim, fiz isso, fiz aquilo, o cara acha que é mentira. Né? Aí a gente tem que mostrar, não é por vaidade, pelo contrário, eu acho que a nossa vida vai sendo escrita. E hoje, para mim, alguns casos aqui valem muito mais do que um certificado, né? Porque a gente está falando de mudança de vida de vários atletas. E eu curto demais isso, é transformação, né? Eu tenho lá um cara que, acho que até falei para o Gustavo, o ortopedista foi até treinar no estúdio por causa disso, que a vida dele era correr. E o orto falou assim, você não vai correr nunca mais. Ele foi para mim, deprê. Eu falei assim, olha, nunca mais para mim é para Deus. Como eu não sou Deus, eu falo que eu te levo aonde você puder. Você dá o teu melhor, eu dou o meu melhor. E a gente vê o resultado, topa. Tem o vídeo dele no Instagram aí, um depoimento dele, porque quando ele voltou a correr. Então, é isso que eu acredito hoje, é mudar a vida. Eu tinha um vídeo maneiro, mas eu não trouxe ele porque senão ia demorar muito. Mas eu tenho essa frase que saiu na minha dissertação de mestrado, que para mim é o que me ampara hoje sobre o movimento. Eu acredito hoje, Rodrigo, que o movimento que lesiona é o mesmo que cura. Por que isso? Porque eu preciso fazer o cara chegar naquele padrão novamente. Eu estou falando a nível, gente, sistema nervoso central, me entendam, tá? Porque outro dia o cara falou assim, porra, então porque eu sofri um acidente, vou ter que sofrer de novo. Eu falei, porra, aí não é isso que eu estou falando, né? O cara me fez essa pegadinha, eu falei, pô, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você não consegue realizar aquilo que você realizava antes, você não está apto a voltar à tua função. E para realizar aquilo que tu realizava antes, tu tem que ir lá no movimento que te lesionou. E tu tem que preparar e prever que aquilo pode acontecer e você precisa restaurar a condição dele, fazer o ajuste que precisa para aquilo. Beleza? Para encerrar, estamos aqui hoje, por causa daquele camarada lá atrás, que acabou de chegar, estava dando aula na pós-graduação, meu coordenador da curso de Educação Física, está disponibilizando para a gente sempre aí, o professor Guilherme, sempre disponibilizando a estrutura para a gente, está apoiando essas minhas loucuras, esses devaneios de trabalhar sábado de manhã de forma gratuita, mas o meu gratuito é o quê? Eu, pela minha religião, eu acredito que a gente veio aqui para se ajudar. E é isso que eu pensei sempre penso com esses eventos, tá? E os meus eventos sempre vão estar minha esposa, meu filho, porque já entendo vocês como minha família. Se a gente não entender assim, né? O que eu quero para vocês, eu quero para mim. Tá bom, gente? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Terminei exatamente quando previa e conto com vocês para próximos eventos. Tá bom, gente? Obrigadão.